antiguidade e de um alemão do século XVIII. O alemão do século XVIII é Immanuel Kant, que é considerado o melhor filósofo da Alemanha, não só no século XVIII, mas em todos os tempos. Embora ele não seja um filósofo empolgante ou espetacular. E o Sócrates é a figura mais apaixonante da filosofia grega antiga. A filosofia grega antiga teve homens que não foram inferiores ao Sócrates, como Platão, como Aristóteles, mas Sócrates é o mais engraçado, é o mais espontâneo, é o homem que lidou mais abertamente com as questões políticas, as questões vivas de Atenas no século IV. Então nós tentaremos fazer essa ponte no âmbito moral. Como é que Kant aproveitou, no âmbito dos estudos morais ou dos estudos de ética, que é uma palavra hoje muito mais usada, como é que Kant usou o exercício da filosofia do Sócrates, né? Então, inicialmente, a figura do Kant traz coisas esquisitas e também interessantes do ponto de vista da informação, tanto quanto Sócrates. O Kant foi um homem que morreu aos 80 anos, passou a maior parte da vida lecionando numa cidadezinha a nordeste da Alemanha, uma apagada cidadezinha chamada Königsberg, e o Kant lecionou várias matérias ao longo da sua vida em Königsberg, não porque ele era um especialista em variedades, mas porque ele sabia, ele devia saber os fundamentos da revolução cultural que ele patrocinou no mundo. Então ele tinha que saber muita astronomia, lógica, tinha que saber bem matemática, e era um filósofo por vocação, e outras coisas que ele teve que estudar. E ele nunca saiu da sua cidade. Nem um dia sequer ele viajou. Ele nasceu e morreu em Königsberg, e mensalmente ele organizava umas reuniões na sua casa, em que os convidados dormiam meia hora e ele entrava, acordava todo mundo e fazia-se uma palestra, e depois terminava. Ele era metódico em tudo, e todo mundo sabe que até virou proverbialístico o fato de quando chovia na rua dele, ele saía com o guarda-chuva segurado por seu servo, ou quando ele saía e não havia chuva logo de manhã, os vizinhos diziam que o professor está passando por lá, e portanto eram 8 horas. Né? Às 8 horas é que ele passava infalivelmente na sua rua. E ele depois, no fim da vida, ele passou a ser conselheiro até para a Fundação de Estradas de Ferro. Ele foi um velhinho muito erudito, muito simpático, e dava aula muito bem, segundo alguns grandes membros do idealismo alemão, que ele era um excepcional professor. Mas era um homem estranho, que escrevia numa linguagem muito garranchosa, muito difícil. E se as obras dele fossem passadas a limpo por grandes escritores, dando um bom estilo, ele seria um êxito sem igual de bilheteria. Como aconteceu com parte das obras do Hegel, que também era muito incompreensível, mas parte das obras dele foram republicadas pelos alunos. Então ficou uma obra-prima, ficou uma coisa maravilhosa. E então, no caso do Kant, uma das coisas que ele gostava muito era lógica e gramática, né? Então ele partiu, em grande parte dos seus estudos, sempre de orações principais e algumas orações subordinadas, que unidas ele chamava de juízos. Então ele queria dizer com isso que os nossos pensamentos podem ser formulados através de juízos. Não só podem, devem ser formulados através de juízo, porque um pensamento é uma relação entre um sujeito e um predicado. O predicado qualifica o sujeito, né? Eu digo, o navio atravessou o mar de gelo.
O sujeito é o navio, atravessou o mar de gelo, é o predicado. Então, a partir desses estudos entre sujeito e predicado, ele estabeleceu umas 12 categorias de orações que recobrem todo o universo da grande curiosidade humana. Curiosidade intelectual dos homens. Cabe naquelas 12 categorias de orações. Então, nós falaremos dos dois principais tipos de orações que ele usou para iluminar o seu credo moral, o que ele acha da moral ou da ética. Ele usou dois tipos de orações. Então vamos ver como seriam essas orações. Elas seriam chamadas imperativas. Então, ele começa o seu curso de ética a partir do que nós aprendemos na gramática, nos bancos escolares, o que é um modo imperativo. Varra a sala, faça-me aquilo, estudai pelo Brasil, isso é o modo imperativo. Então ele diz, no modo imperativo, há duas frases que começam a nossa questão da moralidade e terminam. Então ele diz que, no primeiro caso, nós temos frases do tipo assim, faça a sua lição, menino, senão não tem sorvete. Faça a sua lição, menino, senão não tem sorvete. Bom, a condição aí é faça a sua lição, é a própria ordem, né? A finalidade para o menino, a principal, é sorvete. Ganhar sorvete. Então, faça a sua lição, senão não conseguirá ser premiado. Então nós temos que essa frase, ela encerra um imperativo, mas ela condiciona a ação do imperativo a um prêmio final, ter o sorvete. Foi entendido? Hein? Assim como o médico, quando a gente vai no médico, ele fala, se não tomar remédio, não fica bom. É assim mesmo que ele fala, né? Se não tomar o remédio, não fica bom. É a mesma coisa, é uma forma imperativa diferenciada, né? Figurada. Tome o remédio, senão nada de cura, né? É uma forma, colocando imperativo, tome o remédio, senão não vai se curar. Então, novamente, o imperativo, o conselho que se dá, que é sempre moralístico, qualquer conselho é sempre ético, porque é um conselho bom, é um conselho mau, então ele sempre vai envolver a mudança na ação do indivíduo que recebe esse conselho. Case com mulher não menos de 40 anos. Ponto. Aí o cara não diz o porquê. Se não, aí pode acontecer também uma frase imperativa desse jeito, onde você não tem a finalidade, não tem a explicação nem nada. Mas então, nesse caso que eu disse agora, case com... O Exildo fala isso para o irmão dele. Case com mulher que não tenha nem mais, nem muito mais, nem muito menos de 30 anos. É do poema Os Trabalhos e os Dias, do autor Exildo, segundo poeta grego em importância depois de Homero. Então, os conselhos extraordinários, esse Exildo. Então, case com mulher que não tenha nem mais, nem menos de 30 anos, porque senão você não fica rico, por exemplo. Aí foi colocada uma determinada finalidade, né? Porque senão você não fica rico. Bom, mas eu me preocupei em dizer o que ele acha das frases imperativas que tem a explicação da ordem, né? Por quê? Porque é o que a gente faz no dia a dia. Então, nosso dia a dia, a nossa praxis é atravessada diariamente de ordens para nossos inferiores ou para nossos parentes, ou conselhos, acompanhados mais ou menos de uma justificativa acerca do porquê nós estamos dando essa ordem. Essa justificativa fala do que vai acontecer para o indivíduo se ele não obedecer. Ou então essa justificativa pode ser a autoexplicação psicológica do indivíduo. Estou dando essa ordem, porque se eu não te explicar isso, eu me sinto mal não te explicando. Ficou claro isso? Agora, o Kant fala, bom,
tem um segundo tipo de frase imperativa, que é bem melhor. Por exemplo, estude. Pronto. Não dê estude, senão eu te vou dar uma porrada na cabeça. Não, não tem nada disso. Estude. Essa é melhor. Você vai se casar comigo um dia? Vou. Então eu pergunto, por que essa frase é melhor? A outra ainda desafoga, não é? Dá um pouco de trelas à conversa. Aí não. Né? Você vai cumprir a sua tarefa? Vou. Aí a ordem, a promessa, ela fica muito sintética. Ele acha que é melhor assim. Mas por que seria melhor? Aqui alguém teria uma ideia para dizer por que é melhor eu falar para uma pessoa, leia. Todo mundo, mas lê o quê? Lê por quê? Não? Leia. Por que seria melhor? Bom, o Kant acha que é melhor porque essa frase tem pureza. Porque ela não tem conversa mole. Porque ela não tem psicologia escondida. Porque ela não tem falsidade. Leia, não faça isso. Não tem explicações. Ela é uma ordem autossuficiente. E o indivíduo que deu essa ordem está completo, é sincero, está total e não tem mais nada na cabeça, trama nenhuma, malícia nenhuma. Então ele se sente com a autonomia para dizer uma frase simples, uma ordem simples, sem ficar com arrependimento de ter dito ou com vontade de voltar atrás, etc. Então uma ordem tem que ser dada imediatamente, com o menor número de palavras e sem necessitar explicar nada. Uma ordem não deve ser explicada. A não ser que seja uma ordem militar que exige informações, estratégia, etc. Mas fora disso, não. Então, uma ordem não deve ser explicada. Nade bastante. Faça bastante ginástica. Como se chama esse tipo de imperativo? Esse tipo de imperativo se chama categórico. É um imperativo categórico. E por que imperativo categórico? E o outro imperativo condicional? Bom, o imperativo condicional vocês já entenderam, porque uma coisa é condição da outra. É uma espécie de barganha, né? É dando que se recebe. A primeira frase é a frase da barganha política, etc. E a segunda frase é a frase que eu dou uma ordem, porque eu tenho certeza nesse momento que você merece ouvir esta ordem e não quero saber se eu posso estar um pouco errado ou não. Eu me jogo inteiramente na minha crença. Então, o juízo categórico é audacioso. Ele não fica pensando no medo ou no perigo, ou se vai custar caro, ou se vão falar mal da pessoa que dá a ordem. Não, ele é totalmente um momento de bravura, de valentia, em que a pessoa se sente dona da sua responsabilidade de dizer, e só tem que ver com a sua responsabilidade, com o seu dever, então dá a ordem, sem relação com mais nada, nem precisa explicar. E se acontecer alguma coisa por ele não ter explicado, não tem nada que ver uma coisa com outra. Se o camarada foi atropelado porque ele não explicou uma frase imperativa, não tem nada que ver com o que ele disse. Deu para entender ou não? Então, o imperativo categórico também pode ser explicado sem as orações. O imperativo categórico pode ser o que aconteceu, por exemplo, acho que foi em Brasília, há 20 anos atrás, ou mais. Foi um imperativo categórico em silêncio, também existe em silêncio. Um sargento do exército passava por uma rua onde havia um parque lá com crianças nadando numa piscina. Nadando não, era um zoológico, na verdade. E algumas crianças caíram na piscina de uns bichos muito,
muito ferozes, chamadas ariranhas. E as ariranhas se atiraram sobre 3 ou 4 crianças, querendo devorá-las. O sargento não pensou se era bom, se era mal, se era certo, se não era. O que iam falar, o que a mulher dele ia falar quando ele voltasse em casa, o que o médico ia censurar da perna dele, de ter sido comida pela ariana. Ele não pensou em nada e nem pensou em tirar a roupa e se jogou e salvou as 3 crianças. Isso é imperativo categórico. Ficou mais claro agora? Hein? Imperativo, cara, eu vou, porque eu tenho que ir. O cara não sabe por que ele vai. Eu vou porque vou, pô. Eu vou porque eu sou empurrado, como disse Ulisses. Ulisses, quando os amigos dele voltaram chorando, ai, Ulisses, tem uma mulher que está transformando nossos amigos em porcos, em cabritos. Ai, Ulisses, não quero mais ir lá. Ulisses xingou o cara de covarde, ele botou aqui e falou, eu vou, porque a Nanke me convoca. E foi. E foi. E não pensou em nada disso, que todo mundo pensa, toma cuidado, tá? Ele é livre, inteiramente livre, ele é absoluto e ele é o maior professor do mundo. O camarada que toma uma atitude dessas em nome do imperativo categórico é o maior professor do mundo, porque qualquer pessoa que vir, qualquer pessoa que pensar no que ele fez, vai querer fazer como ele fez. E vai querer ver as coisas como ele vê. Então, o imperativo categórico é o único ato moral que pode ser universalizável. Os atos morais não são universalizáveis, porque em geral são muito falsos. Eles têm muita hipocrisia. O imperativo moral não tem hipocrisia nenhuma. Ficou claro? Eu fico preocupado quando eu falo muito e não dá para entender. Então, tanto pode ser na frase, como pode ser no silêncio. Entendeu? Então, fazer a coisa, vou lá e faço. Bom, então, nós temos no imperativo categórico a questão básica da ética kantiana e da ética filosófica alemã e europeia, né? Até hoje se discute isso. E as decorrências disso, né? Que há outras éticas diferentes da kantiana. Há éticas utilitaristas, éticas relativistas. No caso do Kant, você não pode fazer qualquer coisa para chegar a uma terceira coisa. Você tem que fazer qualquer coisa por fazer essa coisa. Então, se você escreve um poema, muito bem, você escreve um poema. Mas se você escreve um poema para agradar a sua vizinha, que é muito bonita, e você quer chegar ao coração dela, isso é uma porcaria. Para o Kant, isso aí é uma mentira, isso aí é hipocrisia. Você perverte o poema que fez. Perverte o poema, você perverte a você mesmo. Não faça nada para aparecer o que você não é. Seja o que você é mesmo. Você fala, mas eu sou medíocre. Seja medíocre, puta coisa boa. Por que não ser medíocre? É melhor do que ser um gostosão fingido. Então, onde é que eu estava? Ah, sim. Você não pode fazer nada por interesses terceiros. Quer dizer, todo mundo faz. Mas aqui nós estamos falando de ética, então é para fazer uma correção, pelo menos quando a gente vai dormir, a gente pensa. Não é? Então, você não pode fazer um discurso para o prefeito da cidade. Pode fazer um discurso para o prefeito da cidade falando o que você acha do prefeito da cidade. Mas se você faz uma coisa para conseguir uma promoção na sua figura lá dentro dos escalões da prefeitura, isso está completamente errado. Perder as finalidades das coisas. Bom, essa é a ética kantiana. No caso das éticas que não são kantianas, a mais conhecida
é a ética utilitarista, que fala o seguinte: não, tá certo escrever um poema para conquistar a moça, pois ele vai estar fazendo o poema para conquistar a moça, ele não está fazendo a poesia para fazer poesia. Ele quer ser feliz. O âmbito da ética tem como objeto a felicidade. Se nós queremos ser felizes, nós devemos fazer as coisas que sejam permissíveis para nos dar felicidade. Na ética kantiana, você não deve ser bom ou deve ser justo para ser feliz. Ser ético não leva necessariamente à felicidade. Mas a ética utilitarista, sobretudo a pragmática, que se desenvolveu na Europa, mesmo na antiguidade já se desenvolvia, ela acha que o homem deve fazer tudo, menos o mal, para ser feliz. Ele, se possível, ele vende a dignidade dele, não vai fazer mal para ele, não vai fazer mal para ninguém, pode vender a dignidade dele, pode vender as opiniões, as belas opiniões políticas que ele tem, ele vende. Ele vende porque precisa de dinheiro. Ou seja, ele não vai mais falar que são dele. Pode até isso. Se trata de felicidade, então, e ele quer a felicidade a todo custo, a ética utilitária trata disso. Hoje a ética utilitária domina o mundo, né? Quer dizer, todo mundo faz as coisas por conquistar outras coisas e mais outras coisas e mais outras coisas. Então, o que se pergunta é, a ética kantiana suportaria um mundo como hoje? Por exemplo, na questão do prazer, como é que o Kant poderia entender a questão do prazer? É uma questão de um dever? Porque para Kant tudo o que é importante é o dever. Você sente intimamente o dever de fazer uma coisa, então você faz. Então o prazer, será que é um dever? Então não parece a Kant que seja um dever. Antes do prazer, tem anterioridade do prazer, os feitos bons, os feitos de caridade, os feitos de ajudar aos outros, os feitos de ajudar a sociedade, tudo aquilo que pode ser considerado pela consciência como um dever a cumprir, isto o Kant aceita, né? Agora, as éticas da utilidade venceram, porque o pragmatismo venceu. Não há hoje outra maneira de viver senão aquela que o mundo impôs de 70 anos para cá, que é a ética do pragmatismo. Então, nós temos que a ética do Kant ainda funciona em alguns casos em matéria de religião, por exemplo, porque ele abriu uma pasta onde cabe todo o sistema ético dele, é a ideia de que há 3 postulados sem os quais ninguém pode pensar em ética, né? Que é Deus. Deus é um dos postulados. Você não acredita, mas você não acredita em Deus, não tem problema. Você deve trabalhar sempre na hipótese de que Deus existe. Não precisa acreditar de fato. Você vai ver como dá mais certo para resolver esses problemas que envolvem compreensão humana, por exemplo. Então, Deus, a imortalidade da alma, é um postulado matemático importante que o Kant aconselha e utiliza, porque acreditando que nós somos imortais na nossa alma, nós somos melhores. E se somos melhores, com essa hipótese de que somos imortais, melhoramos os outros e melhoramos a sociedade. É lucro certo. Parte-se de uma crença improvável, mas é uma crença que, sendo efetivada, ela dá maior produtividade emocional para as pessoas, mais amor, mais gosto, mais comunicação, mais envolvimento com a cultura, né? Então, a imortalidade da alma é importante, a ideia de Deus é importante e a alma, ela própria, é um postulado importante. Então, você trabalhando com esses 3 elementos, mesmo que não acredite em nenhum deles, mas se você leva em conta por princípio democrático que deve também
entender como os outros entendem, acreditando em Deus. Se você quer entender hipoteticamente, também pode. Isso é uma coisa muito bonita, que os pensamentos bons, ainda que objetivamente impossíveis, nos melhoram a saúde. Entendeu qual é a ideia? Nós melhoramos de saúde quando nós temos toda a fé em coisas que não há. Hein? Então tinha também lá na ideia do Kant, porque o Kant participava de um movimento romântico da cultura europeia. É um romance forte chamado Sturm und Drang, tormenta e ímpeto. E muitas crenças de gente que sabia escrever esplendidamente, Goethe, Schiller, foram gente que privou com o Kant lá da amizade, Hölderlin, foram gente imbatível, né? Bom, então isto ficaria para discutirmos depois. Nós vamos então passar a comparar com aquele filósofo grego que influiu no pensamento do Kant, né? E que poderia ter sido Platão, tão importante, que poderia ter sido os outros posteriores, como Aristóteles, né? Como Plotino, mas não. O Kant gostou do filósofo que era que nem ele. Simples, nada de ser muito bem vestido, um pouco jogado, né? Embora fosse ordeiro o Kant, e o Sócrates não era ordeiro. Então, no caso do Sócrates, qual o princípio que nós encontramos na vida dele? Qual é o primeiro princípio? Quando é mocinho ainda, que ele anda pelo mercado, ele conversa com qualquer um. Qual é o princípio que, de certa forma, se descolou da mitologia? Já não confere muito com a mitologia, para começar a atrair as pessoas em torno de Sócrates. Todo mundo pensa que Sócrates era um daqueles filósofos que aparece nas nuvens do Aristófanes, ou da maneira como Aristófanes pintou o Sócrates nas nuvens, como um camarada totalmente aéreo, se alimentando de moscas no ar, subindo nas paredes. Não tem nada disso. Isso aí colaborou, inclusive, com a condenação de Sócrates à morte. Sócrates não foi nada disso. Ele tinha um princípio de... O francês diz petit à petit l'oiseau fait son nid, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, faz mais um pouquinho, o pássaro consegue fazer o seu ninho. Quer dizer, com a acumulação de pequenos trabalhos e minuciais observações, as coisinhas vão como num tecido. De repente você tem um tecido bonito, com uma imagem bonita, é um todo que não cabe mais naquele conta-gotas, né? Aquele conta-gotas paciente que foi construindo como no tricô aquele tecido que deu origem a uma imagem belíssima. Então a juventude de Sócrates foi isso, nós podemos chamar o processo da indução. Indução é um modo de se aprender, é um modo de fazer ciência. Quando eu quero aprender alguma coisa e não tenho muito talento imaginário, não sou um pensador cerebral, então eu começo a observar. Aquele cachorro passa todo dia por aqui. Hoje passou por aqui. Amanhã passou. Na quinta-feira não passou. Depois passou. Na quinta-feira não passou de novo. O que significa a indução? A indução é ir observando em séries todas iguais, séries monotonamente iguais. Eu vou observando quais são as diferenças que aparecem de maneira regular. Por exemplo, toda quinta-feira um cachorro passa pela minha casa, pela porta da minha casa. Então eu observo essa diferença e isso é uma indução. A nossa vida diária é uma indução. Eu não sei se vocês perceberam que vocês melhoram com o tempo. Todo mundo melhora com o tempo, mesmo que na saúde ou no amor não vá bem. Também não pode melhorar em tudo. A filosofia não vai melhorar em tudo.
Mas todo mundo melhora por quê? Porque todo mundo vai botando para lá, vai botando outra coisa. Ah, isso não faço mais. Ah, aquilo não faço mais. Ah, isso aqui é chato. Então a pessoa vai eliminando as várias coisas e ela vai se filtrando e ela fica como quer ficar. Ela vai ficando sempre como que, ainda não estou bem. Bom, então vamos depurar aqui, vamos filtrar lá. Isso se chama processo indutivo. De observar tudo que vai se repetindo e vai ficando chato, tira. Então, um processo indutivo. Aí um lógico, um teórico fala, mas isso aí não traz novidade nenhuma. Não traz novidade, mas ele traz novos comportamentos. Você muda o comportamento das pessoas, e geralmente para bem, se você vai cortando as asas das pessoas, dizendo, não faz isso que fica feio. Agora eu lembrei, essa moça que andou aí com esse vestido, não era nem escandaloso. Na faculdade, foi expulsa pela faculdade e tal. Era um caso de fazer um estudo, né? Por que as pessoas lá, algumas, se revoltaram contra ela, a ponto de ser expulsa da faculdade? Bom, quem sabe, se conversando com ela, fulana, eu não acho que foi o vestido nem nada, não. Não foram com a cara da moça por alguma coisa, antipatia gratuita. Bom, isso se elimina. Olha, esse cabelo precisa fazer assim. Agora não faz assim, com a minha... Evita esse modo de falar. Faz assim. Você vai, então, filtrando, corrigindo. Como faz Instituto de Beleza? Filtrando aqui, né? O grau de aceitabilidade da pessoa vai aumentando. E não teria sido nada de um ódio espontâneo, fascismo, nada disso. Teria sido um movimento de ostensiva repulsa de uma pessoa que é out of fashion. Quer dizer, está na moral, está na apresentação errada, está se comportando de maneira errada. O que não justifica nenhum tipo de violência. Isso é uma coisa absurda. Então, Sócrates começou bem primariamente observando o dia, observando como estão os colegas, fazendo anotações sobre o que o fulano falou no outro dia. Volta, fala isso aqui hoje de novo, fala-se de novo, vamos retomar aquilo lá, vamos retomar de novo. Então ele faz uma coisa bem simples, chamada intuição e prova da intuição. E ele não quer saber de ninguém que chegue nele, isso aí muita gente ignora. E muita gente pensa que ele era um grande teórico. Não era, que ele fosse direto para as ideias, para os conceitos, ele não quer saber disso. Ele quer saber do empirismo, dos fatos, da verificação dos fatos, quando os fatos mudavam. Ele era aquele médico que não quer saber de teorias e de voos altos, de grandes exames médicos. Ele quer observar as coisinhas no dia a dia, o que está acontecendo. Deu para entender ou não? Hein? Esse é o empirismo dele. Portanto, a posição dele é contrária ao racionalismo e aos apriorismos. Ao racionalismo que resolvia tudo com conceitos, com definições. E o apriorismo, quando você tem ideias prévias sobre tudo, ele evitava essas pessoas. Mas quando é que ele se aproximou dessas pessoas? Ele não gostava dessas pessoas que eram chamadas sofistas. Havia uma legião de pensadores na Grécia, na época do Sócrates, chamados sofistas. Esses sofistas pensavam que a verdade era uma função da utilidade, como eu acabei de falar do utilitarismo agora há pouco do Kant. Os sofistas acreditavam que a verdade era utilidade e comprovação estatística. Não havia estatística, mas era comprovação estatística. Você fazia 5 discursos em praça pública por 5 oradores. Qual é o melhor orador? O melhor orador aquele que obteve mais aplauso, aquele que emocionou mais o povo, aquele que usou melhor a retórica. Pouco importa se ele não falou verdade nenhuma. Se ele comoveu a plateia, ele é o melhor orador. Então essa foi a praga na vida do Sócrates que ele teve que combater. Essa gente que teve homens de enorme capacidade, como Gorgias, como Protágoras, e que são os sofistas. E um dia, então,
E um dia o Sócrates, daquele método indutivo, devagar, ele pergunta, bom, aqui nós chegamos a uma ideia. Nós chegamos finalmente a uma ideia. Vocês queriam uma grande ideia? Bom, essa ideia dessa história que eu contei para vocês é uma areté. Vamos falar a palavra? Vamos repetir a palavra? Areté. Areté. É a ideia de virtude. Finalmente nós chegamos à existência de uma ideia. Essa ideia é uma virtude. Uma virtude e uma predisposição ao bem, que pode ser especializada. Predisposição ao bem moral, da luta livre, por exemplo, na luta. Predisposição ao bem artístico, predisposição ao bem intelectual. Tudo isso é chamado de areté. Virtude, areté é o nome de tudo. Areté foi o primeiro conceito que ele selecionou. A primeira coisa voando no ar, autônoma e livre, foi essa ideia da areté. Bom, então, ele falava para os seus discípulos. Então, o que é areté? A areté é o seguinte, a pessoa, ela tem o dom de nadar muito bem, ela salta nas Olimpíadas. Só que isso não é areté. Isso é exemplo de areté. Não confunda o exemplo empírico de uma coisa com a ideia, a constituição abstrata dessa coisa. Então ele foi gradualmente saindo daquele empirismo dele e chegando ao âmbito das ideias, dos conceitos. Nunca no nível do Platão, que viria como aluno seu. Depois o Platão foi admirável nesse desenvolvimento do mundo das ideias. Mas ele chegou na ideia universal. Para ser universal não pode ser coisa. Representa uma coisa, mas não pode ser coisa. E não pode ser retrato de uma coisa também. É eidos, chama-se eidos. Eidos é imagem, é uma imagem que não se pega, só se tem na cabeça, está nascendo a filosofia. Bom, e esse eidos, quando a gente tem finalmente, a gente entende o que não entendia. A gente só entendia o baralhamento dos cacos das coisas com que trabalhávamos em laboratório. Só um pedacinho por pedacinho. Agora a gente já começa a entender o todo mais largo, porque a vida é um eidos também. A vida é como uma areté. A vida paira como um balão também. Ela pode ser compreendida numa intuição só, num golpe de intuição. Eu não preciso analisar a vida de Pedro, Paulo, Maria, ou estudar como é a vida no norte, ou estudar a vida no sul. Eu tenho um golpe da vida, uma intuição da vida, é uma virtude, a areté que o homem tem disso aí, e é um eidos. É a forma geral, universal, daquilo que se quer estudar. É eidos e realidade. Então Sócrates consegue sintetizar pelas ideias a realidade e a vida. Foi o máximo que ele quis. Ele não queria depois analisar a vida dentro, não precisava mais analisar, é só compreender a vida num golpe, numa intuição, e compreender a realidade numa intuição, então já está formado o que ele queria. É um pensamento esquemático, como vocês estão vendo. Bom, ele então, quando chega nessas generalidades, nesses universais, ele está combatendo a sofística, está combatendo o pessimismo, e está combatendo o relativismo também. Havia muito relativismo na época do Sócrates, ele sofria para combater esse relativismo. Ou seja, ninguém acreditava num bem único. Todo mundo dizia, o bem é bom para aquilo, mas não é bom para aquilo. O bem é relativo, porque aquele camarada faz o bem, aquele outro não faz o bem. Tudo vira relativo. Qualquer opinião, como hoje, você fala, tem um fulano aí que é um grande estudioso, fala, eu acho isso é o relativismo. E o Sócrates não queria relativismo naquilo que ele estava estudando com os seus discípulos. Ele queria coisas objetivas e certas e únicas.
Claro que está sendo radical. O Kant também aprendeu com Sócrates a ser radical. O Kant dizia o seguinte, aliás, numa frase que nem ele conseguia entender. O alemão dele é um alemão tão maldito que nem ele consegue entender essa frase. Eu só entendi ultimamente. E a maior frase que ele falou, que o Kant falou, eu estou falando do Kant agora só para ilustrar o Sócrates. Quem quiser anotar, anota. Não há nada que não sofra restrições quaisquer, a não ser uma coisa. 2 pontos. Uma boa vontade. Vocês viram como ele escreveu isso aí em alemão? Não dá para entender nem nunca. Não, a não ser uma boa vontade. Eu demorei para entender isso aí. O que ele quer dizer? Vamos lá. Quem é que tem coragem de dizer, não, é fácil. Mas precisa chegar lá. Não há nada nesse mundo que não sofra restrição, que não seja sujeita do relativismo. É bom, acho que não é legal. Aquilo lá foi feito de encomenda. Não sei o que lá. Todo mundo mete o pau em qualquer coisa que você fala. E isso no mundo inteiro, menos numa boa vontade. Hein? Mas eu vi um jornalista, eu não digo o nome porque já morreu, sou supersticioso. Eu vi um jornalista, fala mal, meteu pau até em aquela Madre Teresa de Calcutá. Ele falou que ela era fingida. Então, aí, não é? Não. Por que uma boa vontade não pode ter crítica nenhuma? Não é aquela boa vontade que o padre fala, precisamos ter boa vontade, irmãos. Não é essa. A boa vontade é a vontade sem adjetivos. Uma boa vontade é uma vontade que não tem qualificações. Não é assim, isso é bom para aquilo. Aquilo lá é bom para tosse. Aquela mulher é boa para bater nos outros. Não. É o bom absoluto. O Kant queria o bom absoluto. Em que você fica no estado de volta. Pelo amor de Deus, não me interrompa. Eu estou curtindo o bem absoluto na minha alma. E sou capaz hoje de doar toda a minha fortuna para os pobres. Tomem, pobres! É isso a boa vontade. Tem que ter um pouco de loucura também. A boa vontade é uma loucura que você se arrepende no dia seguinte, o mais depressa possível. Mas é uma vontade sem adjetivos, porque o cara que teve aquela boa vontade nem sabe o que é, nem sabe de onde veio. É sem adjetivos. Não sei se vocês entenderam. Hein? Não entendeu? Hein? Você poder estar na praia, estar descansando. Tem aquelas mulheres bonitas que passam perto de você. Festival, não sei o que lá. E você fica só olhando. E você fala assim, o que me aconteceu hoje, que aconteça. Não ligo para nada. A minha boa vontade é que todo mundo seja feliz, mas eu não estou nem aí. Eu quero que o mundo saia bem de tudo em que ele entrar mal. E, assim, você quer ser inteiramente bom. Entendeu? Inteiramente bom. Eu nunca tive uma experiência desse tipo. Eu nunca tive amor tão suficiente, né? Tão exagerado. Mas a casa, ele chama das Gute Wille. Das Gute Wille. Das é o desejo bom, a vontade boa. A boa vontade, então, é aquela vontade que redime e revoga todas as leis, porque os homens finalmente se dispuseram a abrir mão de tudo que eles tenham para fazer com que o mundo melhore de maneira radical. E nem que amanhã tudo isso acabar,
a boa vontade continuará. Eu acho difícil explicar mais. Né? Deu para entender agora ou não? É? Bom, então essa é a boa vontade. A boa vontade que o Kant utiliza, né? Agora voltemos para o ceticismo dos sofistas. Eles naturalmente eram contra o Sócrates, né? E o Sócrates conseguiu vencer a resistência dos relativistas e começou a desenvolver a sua ideia de bem, na qual ele não acreditava. Essa é a ideia de bem que vai dar na boa vontade do Kant. Então ele começa a desenvolver que há alguma virtude melhor do que a bondade, sumum bonum. O sumum bonum não é apenas o bem, mas é o bem máximo. Ele começa a procurar os fundamentos do bem máximo. Será que explicando para os outros como é que se forma o bem máximo, eu convenço os outros? De maneira nenhuma. Você não convence os outros explicando nada para os outros. Você convence os outros empurrando os outros. Empurrando, puxa para cá, puxa para lá. Fala lá, desgraçado. Você dá ordens para a pessoa. Mas ensinar, você não pense que ensinar vai fazer qualquer milagre, né? Bom, então ele começa a estudar o que é o bem, não é a boa vontade, o que é o bem. E o bem estava muito contaminado na Grécia. A ideia de bem estava contaminada pelos sofistas. Então, bem, o grego dizia que era o sinferon. Sinfero é a grana. O bem para o grego é a grana, o dinheiro, é o lucro, como está no livro primeiro da República, que vocês devem ler. O primeiro livro da República é sensacional. Ele discute essas coisas. Era o sinferon. Então, crésimon, que é lucrativo, né? Ofélimon, que dá dinheiro, dá lucro, né? Ou o bem, então, para eles estava no redi, uma coisa que fosse redeia no feminino. Redi é que fosse prazeroso. O bem estava no prazeroso. Ou o bem, então, estava no argentário. Ou o bem, então, estava na machice. No cara que conquistou a riqueza que ele tem, o poder, por ser macho, por ser violento, por superar os outros. Primeiro livro da República. O caso de Trasímaco aparece lá, muito interessante. Então chama Pleon Eken. Pleon é o cara que quer ter mais, dá na porrada e vence seu inimigo. É o Cleiton Enai, ser mais forte, ser mais poderoso. Bom, então o Sócrates não consegue derrubar tanta gente assim. Então ele discute na casa de um... O Sócrates só andava na casa de rico. Ele não ia nunca na maloca. Isso é uma coisa interessante. Você nunca viu o Sócrates andando com o pobre. Então, ele andava, às vezes, no mercado, conversar com todo mundo com quem eu procurasse. Mas ele não procurava. Então, ele está discutindo com Cállicles, que era também um cara que odiava ele, o Sócrates. Porque o Sócrates fazia uma campanha contra o Partido Democrático. Sócrates era aristocrata. Então ele estava discutindo essa questão com Cállicles. O prazer não é o bem. O bem não é o redeia aquilo que é gostoso, não é o sexo maravilhoso e bem feito. Não é nada disso. Não é a bebida, né? E o Cállicles disse assim, não. Vamos ver se a gente muda o seu sistema. Existem dois tipos de luxúria. Uma boa e outra má. Por que não pode ser assim? Bom, aí talvez possa ser. Existem dois tipos de prazer, um bom e outro mau. Então o Sócrates tem a possibilidade, finalmente, de progredir no seu sistema. Ele vai fechar o sistema. O que há é que há um prazer mau. Eu vou falar do prazer bom, né? Então, qual é o critério deste prazer bom? Se não é beber demais, se não é exagerar no gasto, se não é exagerar no luxo, na vaidade.
Então, o que é bom? Ele fala, olha, o que é bom, agora que ficou assim, é o prazer de ser sofós. Repitam comigo, por favor. É o prazer de ser sofós. Eu sou sofós. Vocês são sofós? Sofós é sábio. É o prazer de ser sábio. Não é ler os livros aí na biblioteca da São Luís, não. É você ser sábio, você saber se afastar das coisas que são muito fáceis, que são muito promocionais. E se você é sofós, se você é sábio, você tem o que a sabedoria consegue, que são as virtudes. E as virtudes que tornam mais sábio o indivíduo são aquelas virtudes que podem ser levadas a todos os indivíduos. Então, o sofós e o frônimos, como Sócrates, são elementos que lutam pelas virtudes, porque eles passaram a acreditar nessas ideias, nessas aretai, que podem mudar o mundo. Uma é saber lutar. Saber lutar é uma virtude. Não é lutar de qualquer jeito. Saber nadar é uma virtude. Saber conversar é outra virtude. Isso aí que é o bem. E aí, então, ele diz que o conjunto de todas as virtudes se dá num uno intuitivo. Você tem um uno intuitivo em que você compreende todas as virtudes. Aí o Sócrates diz o seguinte, mas será que nós vamos ficar nisso? Ou será que existe uma coisa a mais do que a virtude, ou que está na virtude e nós não percebemos que pode progredi-la? Aí ele fala, o que falta, o Sócrates fala, isso aí no diálogo do Gorgias. Eu acho que o que está faltando, agora que nós falamos da virtude, é aquilo sem o qual a virtude não presta, não adianta, é uma coisa apagada. Qual é? É a técnica. Por favor, repitam, técnica. É a técnica. Ninguém é bom sem técnica. Mas o que é técnica? É o que vocês entendem por técnica. Aquele ferramenteiro é bom na técnica dele. Ele sabe usar os instrumentos e tal. A técnica de plantar, a técnica de jogar futebol, a técnica é o savoir-faire. Já não é mais o savoir-penser. Já não é mais pensar abstrato, já não é mais ter virtude dentro do coração só. Não, é ter virtude agindo, fazendo as coisas, como o Pelé quando jogava bola. Ele não ia parar para ter virtude de pensar em jogar futebol melhor. Ele não ia fazer nada que não fosse jogar futebol. Ele jogava futebol tão bem que a gente via que aquilo era uma virtude esplendorosa nele. Mas o médico, o ferramenteiro, o estudante, eles têm técnica de fazer o que fazem. Então, a palavra de ordem para Sócrates, o jovem, bem entenderam, é técnica. Então, começa a ordem, o tecnopensar. Pode-se formar essa palavra, que um professor, meu amigo, da USP, inventou essa palavra, tecnopensar. É o pensamento tecnicizado. Ele age, constrói, e ele estende o braço dele através dos instrumentos que ele usa nos braços. A técnica estende todas as partes do nosso corpo. Nós ficamos com possibilidade de correr velozmente num automóvel, encurtar a distância. O médico que fica olhando por aqueles instrumentos tem capacidade de enxergar milhões de vezes melhor. Então a técnica multiplica finalmente as virtudes que multiplicam as boas ideias. Aí eu falei, o cara que estava discutindo com ele era Cállicles. Cállicles é um discurso que ficou, é um diálogo que ficou na história, no livro Gorgias. Então, o Sócrates falou, bom, então o que eu postularia seria não propriamente viva a técnica, mas uma moral da eficácia. Quer dizer, aí ele faz uma conciliação em como vocês veem, parece que perdeu a graça. Porque ficou moral da eficácia. O Kant não chega a isso. O Kant fala, moral é moral. Moral não tem essa de usar a ferramenta
especial para conseguir uma melhora moral ou comum de se melhora o sexo através de técnicas clinicamente garantidas. Isso não faz parte da moral. Isso faz parte da felicidade. O camarada vai no médico e eu não consigo agradar fulana, ciclana, beltrana. Eu preciso, você tem que ir no dentista primeiro. Ah, bom, foi no dentista. Agora, o que nós vamos fazer com o senhor? Vamos fazer uma cirurgia aí, colocar implante, qualquer coisa. Isso aí gera a felicidade. Mas a felicidade não é ética. Não quer dizer que seja sem ética, mas a felicidade não é ética, nem para o Sócrates e nem para o Kant. Você é feliz? Tá bom. Mas isso não quer dizer que você vive nos padrões da consciência de um homem que analisa a sua vida e sabe dos seus erros e sabe dos seus acertos. O camarada que é feliz, ele se mantém nesse plano animal do consumo da vida. Toda pessoa feliz não pensa. Então o Sócrates diz a sua famosa frase: o pior não é ser ferido por alguém. Contra a felicidade, né? Todo mundo, eu quero ser feliz, nunca fui tão feliz na minha vida. O cara assim é bobo. O cara que fala, jamais fui tão feliz, dá até azar isso aí. Nunca fui tão feliz na minha vida. Não, para Kant e para o seu arcaico professor Sócrates, felicidade e ética da vida não tem nada que ver. Não tem nada que ver. O ser humano precisa sofrer um pouco. Ele aprende até a gostar do sofrer. Ele acaba gostando de um pouco de sofrimento. Agora, só felicidade, o cara nunca pensou numa coisa só que o irritasse, o tirasse de sério, levasse a pensar na vida. Você riu, é? Bom, então o pior não é ser ferido por alguém, mas ferir alguém. O pior é você dar um tiro em alguém. É melhor você receber um tiro. Porque recebendo um tiro, você pode ser feliz ainda. Mas matando alguém, você não vai ser feliz nunca. Né? Então, quer dizer, matando alguém, você não vai ser feliz, porque há toda aí uma tradição cristã que diz que você é um desgraçado se você matar alguém. Na guerra já não é assim. Se matasse alguém que merecesse morrer, tá bom. Mas essa frase do Sócrates é anti-eudêmica. Eudêmica é a ética que os gregos seguiam. A ética do bem viver, do comer bem, é a ética do prazer. É a ética eudêmica. E o Sócrates, bem ou mal, acaba chegando a ela. Ele acaba caindo nessa ética. Mas ele resolve um pouco a paspalhice dessa ética através do imperativo técnico. Você tem que fazer, plante, haja, você vai ser feliz trabalhando. É a melhor felicidade, o resto é porcaria, o resto é vício. Você vai ser feliz porque é milionário e fica num navio lindo, deitado lá olhando. Bom, que vida é? Você vai ter a mesma sensação o tempo todo, né? Bom, então, nós teríamos ainda coisas que aproximam o Kant do Sócrates. No caso da frase do Sócrates, sei que nada sei. Sei que nada sei. Sócrates dizia isso até no fim da vida. Já se tem interpretado essa frase, sei que nada sei, por uma frase astuciosa e irônica para dizer, se eu sei que nada sei, o que não dirá vocês, que não sabem nem isso. Mas essa frase é boa, mas essa frase também quer dizer o seguinte, sei que nada sei é o seguinte, então vamos reiniciar tudo de novo. Sei que nada sei, vamos dar um ponto zero para a nossa conversa, zerar tudo, e ninguém mais vai agora abrir a boca para dar opinião, para falar de qualquer coisa, para falar de pareceres pessoais,
para falar de pontos de vista que não vêm ao caso, não são a ideia das viles, não são a boa ideia, a boa vontade. Nós queremos a coisa absoluta. Então, pode querer dizer isso. No caso de um diálogo chamado As Leis, quando Sócrates já estava preso, os discípulos foram visitar o Sócrates e disseram: mestre, todo mundo sabe que aqui em Atenas quem pagar cai fora. Nós temos dinheiro, o Críton tem muito dinheiro para pagar os guardas, e você sai fora tranquilinho, foge, vai para outra cidade. Atenda, todos nós o amamos, nós queremos as suas palavras, o senhor quer morrer? Ele fala: eu não quero morrer. O que eu não quero é fugir como um ladrão do presídio em que eu estou. Se eu estou preso é porque as leis da minha cidade me condenaram. E se eu fui condenado, eu devo aguardar a execução, porque eu respeito as leis da minha cidade. Foram essas leis que me ensinaram a ser bom, a aprender as coisas que eu aprendi, a adorar as festas que eu adorei. Então eu não posso trair as leis da minha cidade só porque elas agora estão contra mim. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. A questão do Kant também. Bom, não se trata de... Não é você que está em questão. Não é nada pessoal. Você tem que respeitar as leis como um absoluto. Outra coisa também que aproxima do Kant é que ele tinha um demônio que sempre falava para ele alguma coisa quando ele ia fazer alguma bobagem. O Sócrates. Ele ia fazer alguma bobagem, ia falar alguma bobagem, tinha um demônio que chegava nele e falou: não vai nessa não. Não fala isso aí, sai disso aí que isso aí não está bom. É que nem o cara na estrada com o caminhão, essa aí fala para ele, então ele desvia de um outro caminhão, né? É um perigo de morte. Então o Sócrates escapou várias vezes de perigos porque um fantasminha falava para ele não fazer as coisas. Bom, aí a gente deveria interpretar: demônio interior, nem sei o que é isso, mas obedeço e sempre deu certo. Só que quando ele ficou para morrer no presídio, depois ele falou para os amigos, o fantasminha, o demoninho, não apareceu nenhuma vez. Quer dizer que ele ia morrer, não há dúvida nenhuma. E um mesmo levá-lo para beber cicuta, como ele bebeu cicuta. Mas a ideia de ter um demônio que fala com ele, a ideia das leis é essa honestidade absoluta, um pouco irônica. O sei que não sei é uma coisa que só pode mostrar que é um homem mítico. O Sócrates é um homem mítico, ele é um mito. Ou se nós quisermos, ele é um mito. Não há um homem desse jeito. E nós todos fazemos força para crer que houve um homem assim. Isso é mais mito ainda. Ele só não foi superior a Jesus Cristo. Isso é unânime nas bibliografias. Ele se aproxima mais, dizem todos os estudiosos, de Cristo. E depois de Cristo foi ele o homem mais extraordinário. Outra coisa que o aproxima do mito é que ele se transfigura em alguns diálogos. Ele não é sempre o mesmo Sócrates interessado em cultura. Às vezes ele se interessa num garotinho e quer ir deitar com o garotinho lá às margens do rio Ilício para falar de filosofia. Então ele tem também esse Eros que aparece e que o entusiasma e ele não se envergonha disso, ele também tem. Mas então esse homem é um conjunto de grandes fotografias dele próprio, em posições diferentes e com atitudes diferentes, todas elas maravilhosas. Bom, além disso, isso eu chamo de transfiguração transcendental. Parece que os deuses descem sobre a boca dele e ele começa a falar pela força dos deuses em sua boca e nos seus gestos. Então isso é transfiguração, é outra coisa impressionante. E finalmente, a coisa dos primores do objeto. Ninguém falou tão claro como ele. Ele era contra qualquer artifício retórico.
ele foi, nesse sentido, o maior propugnador pelo estilo ático. O estilo ático é chamado o estilo claro da região da Ática. E ele foi o melhor representante disso. Bom, agora então partiremos depois para... Não é isso, moça? Cadê o mocinho que estava aí? Partiremos então depois para algumas perguntas. Muito obrigado. Bom, depois dessa visão radical, né, que nos propõe aqui o nosso ilustre convidado, entre essa visão da ética, do bem e do mal, né, na verdade do bem, da ética, do mito. Então, agora já estamos mais afiados nas dúvidas, podemos então propor algumas perguntas e interagir. Agora fala bem alto para poder ouvir. Isso, falem bem alto, aguardem por favor que a câmera chegue até vocês e falem alto porque assim todo mundo vai entender melhor. Muito obrigado. Não tem ninguém lá em cima. Mas se alguém, por favor, procurem ser breves e objetivos para dar oportunidade a todos de se manifestarem. Obrigado. Fala. Sou eu. Oh. Com o microfone é bom. Bom, curto e grosso, parabéns. Tem que ser assim, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Não, pergunta rápida. Bom, primeiro, parabéns, claro. Você disse que toda pessoa feliz não pensa. Então, quem é triste, pensa? Como é? Você disse que toda pessoa feliz não pensa. Não pensa. Portanto, quem é triste, pensa? Pensa. Desenvolva, por favor. Hein? Desenvolva. Quem é feliz não pensa porque é feliz, tem a cabeça ocupada por outra coisa. Quem é triste está tentando entender por que eu sou triste, só eu sou triste nesse mundo. Descartes, penso, logo existo também. Eu. Eu gostaria de perguntar para o senhor se existe alguma diferença, se o senhor acha que é diferente, o uno intuitivo, a boa vontade e o nirvana. Como é? Se existe alguma diferença ou se você acha que eles estão falando da mesma coisa. Se o uno intuitivo do Sócrates, a boa vontade do Kant e o nirvana, eles são a mesma coisa. A última que você falou. Nirvana. Liparose. Nirvana. É péssimo. O nirvana. O nirvana. Bom, nirvana não foi falado. O intuitivo foi esse grupo intuitivo das virtudes, né? É um milagre humano. Você pensa na virtude, por exemplo, de ajudar aos outros. Pô, é tão bonito ajudar os outros. Mas eu podia ter outra virtude. Eu podia, por exemplo, seguir nos meus estudos de medicina e depois ajudar as pessoas doentes, etc. Tal. Aí, não, mas também é outra virtude. Eu podia ter 3 virtudes, ou 4, ou 5. De repente você fala assim, eu podia ter todas as virtudes. E esse todos, faz assim, zoom, as virtudes somem da sua cabeça para você economizar energia. Então, você guarda as virtudes por intuição. Você não vai praticar uma virtude por pensar nela. Você pratica uma virtude por pensar de maneira generalíssima na virtude. Eu vou ser virtuoso, aí tá bom. Aí você pode fazer qualquer virtude. Mas pensar em cada virtude para poder realizá-la, aí nós ficamos autômatos, né? Então é isso, é uma coisa que a filosofia da linguagem moderna consertou. A outra pergunta é... mesmo. Hein? Na verdade, é que você falou do uno intuitivo como esse momento de intuição em que você percebe todas as virtudes, né? E você falou que o único momento de não restrição é boa vontade, e também existe o conceito de nirvana,
E tudo parece uma percepção intuitiva do todo, uma coisa assim. Queria saber se você acha que tem diferença nos 3 conceitos ou se eles não são mesmo, são muito próximos. A boa vontade, eu não consigo acreditar nela em termos muito generalizados. Eu acho que a boa vontade, ela aterrissa, que nem um asteroide no mundo, de repente ela sobe do nosso planeta, vai embora. Então você levanta um domingo de manhã, você anda, você fala, porra, hoje eu estou bom, estou querendo fazer uma boa coisa. Eu quero fazer alguma coisa boa, eu quero fazer alguma coisa que fique para os outros. Isso é raro. Isso aí vai embora, ninguém é assim. Aí você faz uma coisa. A mulher lá tá vendendo um amendoim, coitada, ela já passou 5 horas sem vender um amendoim, você vai lá e compra um saquinho de amendoim. É uma boa vontade. Você não tem fome nem nada, você fez aquilo, deixa eu ajudar essa mulher. Não precisa ser uma coisa apaixonante, rica, Hollywood. Não, pode ser uma coisa simples. A boa vontade, às vezes, ela vem como um paraquedinhas sobre nós, né? Nós temos a boa vontade, praticamos-la, e depois ela vai embora, porque nós vamos pensar, por que fizemos aquilo? E por que fizemos aquilo? Somos ridículos de fazer uma coisa dessa, comprar amendoim, você tem vontade de comprar amendoim? Talvez alguém me viu, pensando que eu preciso de amendoim, até, entendeu? Então, o raciocínio é a pior coisa que há. Vai romper com o seu nirvana. Quer dizer, o nirvana não é um conceito grego. É um conceito oriental, mas é indo-europeu. Então, ele se aproxima de um conceito de felicidade imperturbável e pacífica da consciência. Mas Kant era contra e Sócrates também era contra. Todo mundo que é um pouco tecnológico não gosta de nirvana. Professor, a partir da moral cristã, se eu me comporto bem, eu vou para o céu. Se eu me comporto mal, eu vou para o inferno. Qual o fim da ética de Sócrates? Como? Qual o fim? Qual o fim da ética kantiana? O Sócrates é o seguinte, se ele existiu, ele era um grande artista consigo mesmo, sabe? Era um grande artista, não para os outros, era um grande artista para si mesmo. Quando ele estava para morrer, ele teve uma quietude, uma tranquilidade, que é muito difícil de a gente imaginar em alguém. Então, ele pelo menos teve força para montar uma imagem de que ia morrer bastante tranquilo. Não ia ser infeliz nesse transe. E mesmo conversando sobre todos os assuntos. Não passou pela cabeça dele, pelo que nós sabemos e que pelo Platão contou, porque tudo que ele falou foi Platão que contou, escreveu. Não passou pela cabeça dele a ideia de algum pecado. Passa-se a ideia de alguma dívida, ou tal, né? Pagar um galo para fulano e tal, mas ele não tem o que, por exemplo, eu tenho, que é um certo medo do céu. Na moral cristã, a pergunta é assim, se eu faço algo bom, é porque depois eu vou ter uma recompensa, tem um fim. E Sócrates, a ética socrática, se eu faço algo bom, se eu me comporto, se eu sou um homem virtuoso, como eu entendi que Kant, eu sou virtuoso porque eu sou virtuoso e o fim da virtude é ela mesma. E Sócrates? Bom, Sócrates acha o seguinte, que a maior recomendação do bem é que o mal é muito pior. O mal não tem argumento nenhum em sua defesa. E o bem tem vários argumentos em sua defesa. Então, tudo ajuda, toda ideia boa, quando se trata de anular o mal, que assim nós estamos favorecendo o bem. Você está pensando num mundo em que o mal existe diariamente e todo dia.
Hoje nós pagamos a segurança pública, nós fechamos a casa, temos armas e tal, a gente não pensa muito nisso. Que o mal está aí, a gente não pensa no mal. A gente pensa no mal figurativamente, como bandidos, assaltantes, que são perigosos e tal. Mas naquela época, na Grécia, não. As pessoas pensavam no mal como uma tendência muito pouco conhecida, mas que não era para ser mais conhecida do que suficientemente para ser evitada. Ser evitada de qualquer maneira. E quando o mal era praticado por algum grande, algum colossal figurante da política, então havia 1000 justificativas para dizer que o que ele fez era explicável, era natural, porque ele teve razões para fazer. Boa noite, professor. Pela primeira vez eu achei uma exposição sobre Kant, eu me diverti sobre ela. Parabéns, porque é a primeira vez. Essa boa vontade, ou essa vontade boa de Kant, hoje, nos dias de hoje, não fica só na formalidade? É possível praticar essa ética? Eu não gosto de falar de mim, né? Não vou me elogiar. Mas eu procuro praticar essa ética todo dia. Eu faço coisas mesmo na minha vida que eu acho esquisito, todo mundo acha esquisito. Outro dia eu dei um carro para um motorista que estava doente, lá na minha região. Ele estava com câncer na coluna e ele precisava de um carro. Eu tenho meu carro, dei meu carro para ele. Não estou me elogiando, eu estou dando só um exemplo para mostrar que a minha é assim. Entendeu? Mas eu gosto. Eu sou feliz só nessas horas. Eu sou feliz só. Outro dia fui lá perto da Rua dos Ipês, onde tem um sebo delicioso. O sebo vende livros a R$1. Então eu já comprei belos livros naquele sebo lá. Aí eu sei que tem uma padaria muito prendada, muito bonita, moças bonitas vão lá e eu gosto de ver. Vou comer alguma coisa, comer um lanchinho, alguma coisa e tal. Então eu estava lá comendo lanche, aquelas mulheres, aqueles trouxa perto delas, né? E aí eu vi no fundo assim, num bolo de gente, a cabeça de um negro se levantar assim, que nem uma cobra espumante, né? Então eu falei, o que aquele cara está fazendo naquele meio lá? Então eu fui lá ver. Eu já sabia mais ou menos que o cara está precisando de algum socorro. Eu vi ele meio torto assim, e ele me falou assim, eu quero um dinheiro para comer alguma coisa. Eu falei, pera um pouco, eu fui lá e peguei um pedaço de bolo, esses bolos de padaria, e dei uma Coca-Cola também. Dei uma Coca-Cola para ele. Aí ele pegou logo, tomou tudo lá. Eu me senti muito feliz. Mas muito feliz, porque Deus me deu uma oportunidade para fazer aquilo. Deus abriu a porta do gol, pá, fiz um gol. E não é para ir para o céu. Pouco tão importante se vou para o céu ou para o inferno. Para mim é o momento. Aí eu passei para o negão, depois que eu cumprimentei o negão, ele já estava refestelado da comida, né? E quando eu entrei no carro para voltar, eu disse, dá-me luz, meu Senhor, dá-me luz. E eu nunca fui de falar isso. Eu acho que eu estou ficando fracote. Eu pedi luz a Deus. Dá-me um pouco de luz, Senhor, dá-me um pouco de luz. Então essas coisas estão acontecendo comigo, eu digo para vocês, porque é a primeira vez que eu digo isso, então vocês são meus testemunhos. E eu me sinto muito bem com isso, com essas coisas. Deus é uma alegria, e eu nunca fui de acreditar. E nem acredito ainda. Mas eu faço o meu papel, que nem Sócrates. Aliás, eu falei, dá-me tua luz, Senhor. Quem vai fazer pergunta? Boa noite, professor. Aqui na frente. Oi.
Eu sou Felipe Lavinhati, editor do site da CPFL Cultura. Primeiro, repasso os parabéns dos participantes da internet que acompanham a transmissão dessa palestra de hoje no nosso site, o www.cpflcultura.com.br. Tivemos uma grande participação dos internautas hoje, inclusive de fora do país. Vieram algumas perguntas dos Estados Unidos também. Mas a pergunta escolhida veio mais de perto, aqui mesmo de São Paulo, da internauta Clara. Ela pergunta: a virtude moral pode ser ensinada ou não? Por exemplo, pode-se aprender a ser bom como a ser um ferramenteiro? Pode acender o quê? Não, pode-se aprender a ser bom como se aprende a ser um ferramenteiro? Bom, essa foi uma discussão que o Sócrates travou a vida toda. E tem um diálogo em que ele disse muito claramente que ninguém aprende nada de virtude. Um pai não pode conseguir ensinar a sua virtude para o seu filho. Como Pelé não ensinou para o seu filho jogar futebol. Então, um pai não consegue passar sua alta virtude para um filho. Isso é teia moira. Teia moira é para ficar com a pessoa que recebeu. Moira é o presente, o Deus dá. Tó, fica com isso. Você vai ser bonitão. A sua moira é a beleza. Teia é porque é divina. Teia moira. Então ele fala que ninguém passa a teia moira para seu filho. Depois ele mudou de ideia e achou que as virtudes nascem também das coisas e que elas podem ser aprendidas pelo comportamento das coisas e das pessoas no mundo. Aprendidas, digamos, pela experiência do homem no mundo. Não pega muito bem. Alguns críticos disseram que a tendência de Sócrates é dizer, como diz o caipira brasileiro, quando ele pega uma plantinha, ele cheira e fala: isso aqui tem virtude. Ele fala: essa planta tem virtude. Então começaram a achar que as virtudes estavam em certas coisas, no coração das coisas, e a filosofia ia buscá-las lá. E no fim, ele passou a achar que as virtudes seriam boas quando mescladas com a técnica, e aí sim, com técnica todo mundo chega à felicidade. Talvez a solução de Aristóteles é muito melhor. A solução de Aristóteles é bom. O seu filho rouba, ele é ladrão, vamos dar algumas lições para ele, vamos dar para ele uma vida tão desgraçada que ele vai preferir levar outra vida. Então a virtude é hábito. A virtude é hábito. O cara é mal criado, dá um corretivo nele, vai reparando a evolução dele até ele ficar simpático, agradável. É hábito. Quer dizer, isso é modo de resolver meio de urco, né? Meio bruto. Aristóteles foi bruto nisso aí, né? A virtude é apenas um hábito. Então é uma coisa repetitiva. Repete, você transforma um tarado num santo. Não é? Toda vez que o tarado olha para uma mulher boa, ele toma um choque elétrico. Então, no fim, ele vai ficar eletrocutado. Olá, boa noite. Eu formulei essa questão logo que você acabou sua palestra, mas o que você falou agora há pouco, na pergunta anterior, reforçou essa ideia. Quando você se guia pela moral e age única e exclusivamente pela finalidade da ética, isso não traz uma paz interior e, consequentemente, uma real felicidade? Quando você se guia pela moral com a finalidade exclusiva da ética, como é a sugestão de Sócrates, de Kant, você não obtém com isso uma paz interior e, consequentemente, uma real felicidade? Eu tenho uma felicidade quando eu pratico uma boa ação, mas não é boa ação convencional no sentido menino pratica boa ação. Não é nesse sentido. É quando eu faço alguma coisa de algazarra, eu fico muito feliz. Quando eu faço uma algazarra, quando eu faço uma brincadeira, ou como nesse último caso que eu contei, eu me sinto muito feliz. Mas essa felicidade é como se eu participasse do júbilo geral do acontecimento. Se eu dou uma esmola, eu também estou me dando uma esmola. Então eu participo da esmola sendo recebida. Eu participo do júbilo, de dar a esmola. Não é de quem dá a esmola e continua sendo superior no dar.
e o outro inferior não receber. Não, tem que anular isso. Você tem que dar esmola, para não vai gastar muito. Depois você me dá o troco, hein, cara? Eu sempre faço isso, que é para mandar embora o demônio da vulgaridade. Né? Como eu fazia, por exemplo, eu colocava no carro, quando parava na esquina, tinha um cara que sempre põe lá um negócio, lá no espelhinho do seu carro, depois ele vem buscar se você quer ficar ou não, você compra, né? E eu me divertia, eu pegava uma nota, eu escondia a nota naquele negócio lá. E o cara pegava e eu falava, ô cara, você não vai levar o dinheiro? Então ele vinha e via o dinheiro, aí ele ficava satisfeito, mais feliz do que tivesse recebido o dinheiro lá. Então você trabalha ludicamente, convive, você não faz simplesmente as coisas que mecanicamente te levem para o céu. Mas você faz as coisas que podem, inclusive, te levar para o inferno, porém, sinceramente. Professor, passamos para a última pergunta da noite. Quem fala? Pode falar? Boa noite. Eu fiquei com alguma dúvida, né? Quando você falou dos 3 princípios lá do Kant, da ideia de Deus, do homem imortal e da alma, né? Da alma imortal. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque o Kant é um idealista, aí você falou, não, se não acreditar em Deus, tudo bem, mas é bom porque todo mundo acredita. Me passou um pouco de uma ideia meio de utilitária, né? Então para mim ficou meio paradoxal. Não, se o Kant era um idealista... Foi o Kant. Não, o Kant, estou falando então, dos 3 princípios do Kant. Está falando dos postulados do Kant. Isso. Então, me passou uma coisa meio contraditória. Se o Kant ele tem essa coisa meio categórica, imperativa, esse idealismo, ao ele falar, tudo bem, acredita em Deus, porque todo mundo acredita, é bom acreditar, vale a pena acreditar que a alma é imortal, quer dizer, me parece uma coisa meio utilitária. Será que eu entendi direito? Ou o que acontece aí? Isso aí ele colocou para colocar um telhado no sistema. Isso é o telhado. É a última segurança no sistema. O que ele analisa mesmo é a filosofia prática. O Kant analisa a ação humana, a ética humana, como uma coisa prática. Não precisa pensar nela. Você tem que fazer. Sempre aquilo que está envolvido com a moral. Agora ele tem que justificar mais ou menos o sistema que ele está construindo. Então ele põe esses 3 postulados que vão garantir contra qualquer argumentação de que ele construiu um sistema sem as ideias absolutas que formam o limite do sistema, o limite último do sistema. A ideia de Deus, a ideia da alma, tem que ter esse limite. É como a religião hoje. Você lê a Bíblia, você gosta da Bíblia, eu gosto da Bíblia. Existem coisas que às vezes gostam mais do que as outras. Mas a Bíblia fala que o mundo teve aquele tipo de origem. E por que colocaram que teve aquele tipo de origem? Porque não podia deixar de colocar. Aquilo lá houve. Bom, se aconteceu, aconteceu daquele jeito. Na marra, sem explicação nenhuma e de repente o começo do mundo. Todo começo é absurdo. Até casamento. Todo começo é absurdo. Nada se encaixa, de repente se encaixa. Eu fui dar aula um dia num curso que chegava gente toda atrapalhada, cheio de mala. Então eu falei, aqui nunca vai sair uma aula. Em 5 minutos, tudo se organizou, os caras sentaram e o professor começa a aula. Então, isso não faz muita questão. Isso aí apenas encobre o sistema. Todo sistema tem que começar de um ponto. Esse ponto é absurdo, não faz mal. Ele é o pai. Ele está começando. Então, o primeiro sempre sai errado, mas ele tem a grande virtude de ser o cimento para, em cima dele, colocar os outros.
é o postulado, é aquilo que se pede, por favor, para construir um sistema. Entendeu? E ninguém dá muita bola para isso. Muito bem. Obrigado, professor Medina, pela excelente... Aí, a ordem, a promessa, ela fica muito sintética. Ele acha que é melhor assim. Mas por que seria melhor? Aqui alguém teria uma ideia para dizer por que é melhor eu falar para uma pessoa, leia. Todo mundo, mas lê o quê? Lê por quê? Não? Leia. Por que seria melhor? Bom, o Kant acha que é melhor porque essa frase tem pureza, porque ela não tem conversa mole, porque ela não tem psicologia escondida, porque ela não tem falsidade. Leia, não faça isso. Não tem explicações. Ela é uma ordem autossuficiente. E o indivíduo que deu essa ordem está completo, é sincero, está total e não tem mais nada na cabeça, trama nenhuma, malícia nenhuma. Então ele se sente com a autonomia para dizer uma frase simples, uma ordem simples, sem ficar com arrependimento de ter dito ou com vontade de voltar atrás, etc. Então uma ordem tem que ser dada imediatamente, com o menor número de palavras e sem necessitar explicar nada. Uma ordem não deve ser explicada, a não ser que seja uma ordem militar que exige informações, estratégia, etc. Mas fora disso, não. Então, uma ordem não deve ser explicada. Nade bastante. Faça bastante ginástica. Como se chama esse tipo de imperativo? Esse tipo de imperativo se chama categórico. É um imperativo categórico. E por que imperativo categórico? E o outro imperativo condicional? Bom, o imperativo condicional vocês já entenderam, porque uma coisa é condição da outra. É uma espécie de barganha, né? É dando que se recebe. A primeira frase é a frase da barganha política, etc. E a segunda frase é a frase que eu dou uma ordem, porque eu tenho certeza nesse momento que você merece ouvir esta ordem, e não quero saber se eu posso estar um pouco errado ou não. Eu me jogo inteiramente na minha crença. Então, o juízo categórico, antiguidade, e de um alemão do século XVIII. O alemão do século XVIII é Immanuel Kant, que é considerado o melhor filósofo da Alemanha, não só no século XVIII, mas em todos os tempos. Embora ele não seja um filósofo empolgante ou espetacular. E o Sócrates é a figura mais apaixonante da filosofia grega antiga. A filosofia grega antiga teve homens que não foram inferiores ao Sócrates, como Platão, como Aristóteles, mas Sócrates é o mais engraçado, é o mais espontâneo, é o homem que lidou mais abertamente com as questões políticas, as questões vivas de Atenas no século IV. Então nós tentaremos fazer essa ponte no âmbito moral. Como é que Kant aproveitou, no âmbito dos estudos morais ou dos estudos de ética, que é uma palavra hoje muito mais usada, como é que Kant usou o exercício da filosofia do Sócrates, né? Então, inicialmente, a figura do Kant traz coisas esquisitas e também interessantes do ponto de vista da informação, tanto quanto Sócrates. O Kant foi um homem que morreu aos 80 anos, passou a maior parte da vida lecionando numa cidadezinha a nordeste da Alemanha, uma apagada cidadezinha chamada Königsberg, e o Kant lecionou várias matérias ao longo da sua vida em Königsberg, não porque ele era um especialista em variedades,
mas porque ele sabia, ele devia saber os fundamentos da revolução cultural que ele patrocinou no mundo. Então ele tinha que saber muito astronomia, lógica, tinha que saber bem matemática, e era um filósofo por vocação, e outras coisas que ele teve que estudar. E ele nunca saiu da sua cidade. Nem um dia sequer ele viajou. Ele nasceu e morreu em Königsberg, e mensalmente ele organizava umas reuniões na sua casa, em que os convidados dormiam meia hora e ele entrava, acordava todo mundo e fazia. Pode acontecer também uma frase imperativa desse jeito, onde você não tem a finalidade, não tem a explicação nem nada. Mas então, nesse caso que eu disse agora, case com... O Exildo fala isso para o irmão dele. Case com mulher que não tenha nem mais, nem muito mais, nem muito menos de 30 anos. É do poema Os Trabalhos e os Dias, do autor Exildo, o segundo poeta grego em importância depois de Homero. Então, os conselhos extraordinários, esse Exildo. Então, case com mulher que não tenha nem mais, nem menos de 30 anos, porque senão você não fica rico, por exemplo. Aí foi colocada uma determinada finalidade, né? Porque senão você não fica rico. Bom, mas eu me preocupei em dizer o que ele acha das frases imperativas que tem a explicação da ordem, né? Por quê? Porque é o que a gente faz no dia a dia. Então, nosso dia a dia, a nossa praxis é atravessada diariamente de ordens para nossos inferiores ou para nossos parentes, ou conselhos, acompanhados mais ou menos de uma justificativa acerca do porquê nós estamos dando essa ordem. Essa justificativa fala do que vai acontecer para o indivíduo se ele não obedecer. Ou então essa justificativa pode ser a autoexplicação psicológica do indivíduo. Estou dando essa ordem, porque se eu não te explicar isso, eu me sinto mal não te explicando. Ficou claro isso? Agora, o Kant fala, bom, tem um segundo tipo de frase imperativa, que é bem melhor. Por exemplo, estude. Pronto. Não dê estude, senão eu te vou dar uma porrada na cabeça. Não, não tem nada disso. Estude. Essa é melhor. Você vai se casar comigo um dia? Vou. Então eu pergunto, por que essa frase é melhor? A outra ainda desafoga, não é? Dá um pouco de trelas à conversa. Aí não. Né? Você vai cumprir a sua tarefa? Vou. Tinha uma palestra e depois terminava, ele era metódico em tudo e todo mundo sabe que até virou proverbialístico o fato de quando chovia na rua dele, ele saía com o guarda-chuva segurado por seu servo, ou quando ele saía e não havia chuva logo de manhã, os vizinhos diziam que o professor está passando por lá e, portanto, eram 8 horas. Né? Às 8 horas é que ele passava infalivelmente na sua rua. E ele, depois, no fim da vida, ele passou a ser conselheiro até para Fundação de Estradas de Ferro. Ele foi um velhinho muito erudito, muito simpático e dava aula muito bem, segundo alguns grandes membros do idealismo alemão, que ele era um excepcional professor. Mas era um homem estranho, que escrevia numa linguagem muito garranchosa, muito difícil. E se as obras dele fossem passadas a limpo por grandes escritores, dando um bom estilo, ele seria um êxito sem igual de bilheteria. Como aconteceu com parte das obras do Hegel, que também era muito incompreensível, mas parte das obras dele foram republicadas pelos alunos. Então ficou uma obra-prima, ficou uma coisa maravilhosa. E então, no caso do Kant, uma das coisas que ele gostava muito era lógica e gramática, né?
Então, ele partiu, em grande parte dos seus estudos, sempre de orações principais e algumas orações subordinadas, que unidas ele chamava de juízos. Então, ele queria dizer com isso que os nossos pensamentos podem ser formulados através de juízos. Não só podem, devem ser formulados através de juízo, porque um pensamento é uma relação entre um sujeito e um predicado. O predicado qualifica o sujeito, né? Eu digo, o navio atravessou o mar de gelo. O sujeito é o navio, atravessou o mar de gelo, é o predicado. Então, a partir desses estudos entre sujeito e predicado, ele estabeleceu umas 12 categorias de orações que recobrem todo o universo da grande curiosidade humana. Curiosidade intelectual dos homens. Cabe naquelas 12 categorias de orações. Então, nós falaremos dos 2 principais tipos de orações que ele usou para iluminar o seu credo moral, o que ele acha da moral ou da ética. Ele usou 2 tipos de orações. Então, vamos ver como seriam essas orações. Elas seriam chamadas imperativas. Então, ele começa o seu curso de ética a partir do que nós aprendemos na gramática, nos bancos escolares, o que é um modo imperativo. Varra a sala, faça-me aquilo, estudai pelo Brasil, isso é o modo imperativo. Então ele diz, no modo imperativo, há 2 frases que começam a nossa questão da moralidade e terminam. Então ele diz que, no primeiro caso, nós temos frases do tipo assim, faça a sua lição, menino, senão não tem sorvete. Faça a sua lição, menino, senão não tem sorvete. Bom, a condição aí é faça a sua lição, é a própria ordem, né? A finalidade para o menino, a principal, é sorvete. Ganhar sorvete. Então, faça a sua lição, senão não conseguirá ser premiado. Então, nós temos que essa frase, ela encerra um imperativo, mas ela condiciona a ação do imperativo a um prêmio final, ter o sorvete. Foi entendido? Hein? Assim como o médico, quando a gente vai no médico, ele fala, se não tomar remédio, não fica bom. É assim mesmo que ele fala, né? Se não tomar o remédio, não fica bom. É a mesma coisa, é uma forma imperativa diferenciada, né? Figurada. Tome o remédio, senão nada de cura, né? É uma forma, colocando imperativo, tome o remédio, senão não vai se curar. Então, novamente, o imperativo, o conselho que se dá, que é sempre moralístico, qualquer conselho é sempre ético, porque é um conselho bom, é um conselho mau, então ele sempre vai envolver a mudança na ação do indivíduo que recebe esse conselho. Case com mulher não menos de 40 anos. Ponto. Aí o cara não diz o porquê. Se não, aí